Ah, essa lista vai ser polêmica, hein? Vai ser polêmica. É impossível agradar todo mundo quando a gente faz lista de melhores de posição. Se no draft a gente já não consegue, na NFL, na temporada, é quase impossível. Olá, olá! Vamos então para os melhores running backs entrando na temporada 2026. Não é uma retrospectiva, não estou falando do que aconteceu em 2025. Eu vou tentar prever um pouco o que pode acontecer em 2026. Será que o Saquon Barkley vai render mais? Será que o Christian McCaffrey vai ter mais jardas aí por carregada? Porque foi abaixo de 4 no ano passado, que não é um bom número. Será que o Bijan Robinson vai entrar mais no mainstream? Ele teve um grande Monday Night Football contra os Bills no ano passado, mas talvez ainda não seja um running back tão falado. Eu lembro que quando eu falava que o Bijan Robinson tinha que ser a primeira escolha do Fantasy, um monte de gente me xingou. Você não sabe porcaria nenhuma, mas o tempo é senhor da razão. E vamos para a nossa lista. Mas antes da nossa lista, vamos ao nosso merchan da Lojas Mesbla. Tô brincando. Antes da nossa lista, se inscreva no canal, dê like no vídeo, vamos juntos. Lembrando que para mais conteúdo, seja membro do nosso canal, que no primeiro comentário fixado tem os vídeos exclusivos de membros. Tem live de Madden, tem live com perguntas e respostas. Esse é um período muito gostoso de ser membro. Menções honrosas. Devon Achane, que eu acho que vai sofrer com esse ataque dos Dolphins neste ano. Nenhum running back teve mais corridas para mais de 10 jardas no ano passado do que ele, foram 40. Kenneth Walker com Patrick Mahomes junto, não é um running back em termos de talento de primeira prateleira, mas ele pode ter um ano fantástico, né? Com fronts leves na frente dele, respeitando o Mahomes as defesas, e com 6 no box, com 7 no box com mais frequência em vez de 8, ele pode ter um desempenho incrível também, foi muito bem nos playoffs. Tem os jovens também, né? Por exemplo, o Ashton Jeanty, que teve um ano terrível, mas é muito talentoso, olho nele. Jeremiah Love também deve ter pouca ajuda em Arizona, mas para o futuro ficar de olho nele também. O Marlon Hampton com o Nerdola, chamando o ataque dos Chargers, o Mike McDaniel, que teve jogos terrestres fantásticos em Miami, o A-Chain explodiu muito por conta dele. Esse é um legado positivo que o McDaniel deixa nos Dolphins, talvez o único legado positivo. O Marlon Hampton, se ficar saudável, olho nele nos Chargers também. Josh Jacobs, mas tem a questão do fora de campo, né? Sabe Deus o que vai acontecer. Esses são alguns das menções honrosas. E vamos começar então, meu querido Denis, pode colocar nosso sétimo colocado na tela, que é o Saquon Barkley. E posso dizer, eu coloquei o Saquon Barkley aqui no top 7 muito em função do respeito que eu tenho ao Saquon Barkley. Porque em termos de projeção, considerando o que a gente viu no ano passado, o volume que ele teve nos 2 últimos anos, fica um pouco difícil. Mas eu imagino que o ataque dos Eagles, eu acho que vou acabar fazendo um vídeo tático sobre isso para falar mais com vocês, ele deve ser um ataque mais leve, com mais motion, com mais espaço no meio do campo, e isso pode ser positivo para o Saquon Barkley, que é um running back absolutamente completo, tá? Tudo que você quer de um running back ele faz e faz muito bem, ainda faz muito bem, bloquear, correr com a bola, por fora da linha, por dentro da linha, receber passes, isso é uma coisa que eu acho que deveria ser mais utilizada, inclusive recebendo. Mas, queira ou não, a gente viu um declínio físico do Saquon Barkley no ano passado também, sobretudo a questão da aceleração, tá? E aquele Saquon Barkley de quarto período que estourava, que destruía o adversário, isso aconteceu contra os Rams, por exemplo, na temporada 2024, não aconteceu com frequência no ano passado. Eu acho que passa muito pelo Kevin Patullo, passa talvez um pouco por um desempenho abaixo do ataque aéreo, a defesa respeita menos o ataque aéreo, marca melhor a corrida, mas de qualquer forma, no mínimo top 7 a gente tem que colocar para o Saquon Barkley, porque ele é muito completo. Sexto lugar, um cara que teve 18 touchdowns e teve vitórias literalmente na conta dele no ano passado, tá? Por exemplo, aquele jogo contra o Atlanta Falcons. E esse cara é o Jonathan Taylor. Os Colts foram tão longe, não porque na medida em que o Daniel Jones estava jogando brilhantemente, foram tão longe quanto o Jonathan Taylor ia permitindo na temporada do ano passado. E muitas vezes ele permitiu bastante que isso acontecesse. O número de 18 touchdowns em 2025 para um running back é um número simplesmente formidável. O Jonathan Taylor é um running back que, correndo com a bola, ele me encanta muito, porque é uma combinação incrível de aceleração, ele chega muito rápido na linha de scrimmage, com força física, tá? E é um jogador que tem uma visão que me agrada bastante, sobretudo para fora dos tackles. Jonathan Taylor chegou a flertar com o MVP uns anos atrás, aí ficou um pouco mais apagado, até porque Indianapolis com problemas na posição de quarterback. O Daniel Jones deu um pouco mais de estabilidade, queira ou não, né? E usando muito bem o play action aí com o Shane Steichen no ano passado, e o Jonathan Taylor teve uma belíssima temporada. Vamos ver o que acontece nesse próximo ano. Eu gostaria de colocá-lo um pouco mais alto, mas eu tenho um certo receio em relação ao volume que ele teve no ano passado. Geralmente, running backs têm um volume muito acentuado, costumam cair um pouco de produção no ano seguinte, tá? É o caso do Christian McCaffrey, mas eu vou colocar um salvo-conduto aqui que vocês vão entender o porquê. Seguindo, quinto colocado. A polêmica vai ser muito aqui também. Por quê?
porque é um jogador que eu sei que pode ser que não seja o preferido, mas é um dos preferidos de muita gente. Porque ele é muito elétrico e porque é um jogador capaz de bater um home run em qualquer jogada, sobretudo se ele está em campo aberto. E esse cara é o Jahmyr Gibbs. Só que eu não coloco o Jahmyr Gibbs mais alto, embora ele tenha até mostrado um trabalho melhor na Red Zone no final do ano passado, porque ele não é um running back completo em termos de quebrar tackles entre aí, os offensive tackles no meio da linha, corridas norte e sul, a terceira descida mais curta. Ele é, sem dúvida nenhuma, um jogador excepcional, mas ele não é um running back completo. Em termos de força física, ele acaba perdendo um pouco de pontos, por assim dizer, e aí o Jahmyr Gibbs acaba aparecendo em quinto lugar. Mas olha, temos que pesar positivamente para ele ser um top 5 a questão da quantidade de alvos. Foram 94 alvos no ano passado, uma peça muito importante no jogo aéreo de Detroit. Foram 5 touchdowns recebidos. Ele recebendo passe é uma ameaça muito importante e é um running back muito bom. Agora, se você me perguntar, ele é completo? Não, ele não é completo. Por isso que eu sempre faço essa menção que o Jahmyr Gibbs é muito bom, os highlights dele são excelentes, mas tem essa pequenina falha, vamos dizer assim, no jogo dele, que é a questão de não ser tão físico, sobretudo em corridas verticais norte e sul. Quarto lugar, eu queria colocá-lo em segundo ou em terceiro no pódio. Afinal de contas, foram 16 touchdowns no ano passado, 4 jardas após o primeiro contato de média, mas ele não quebrou tantos tackles como anteriormente, tá? O Derrick Henry é um cara que eu vejo a velocidade final dele um pouco menor do que em outros anos. E o Derrick Henry contra box pesado, isso já começou um pouco no último ano dele no Tennessee Titans, mas contra box pesado de 8 jogadores ele vem tendo dificuldades, porque a agilidade lateral dele e a velocidade final dele não são as mesmas que antes. E vale lembrar, é um running back com mais de 30 anos que se cuida muito bem, mas inevitavelmente o penhasco acaba atingindo os jogadores. Para o Tom Brady demorou até 2021, aconteceu. Com Ben Roethlisberger aconteceu, com Aaron Rodgers aconteceu, com Adrian Peterson aconteceu, com LaDainian Tomlinson aconteceu. Para alguns pode demorar um pouquinho mais, mas acaba acontecendo. E o meu medo é que aconteça nesta temporada. A boa notícia é que os Vikings, os Ravens, é roxo também, os Ravens estão bem mais saudáveis, né? Então, isso foi um grande problema no ano passado e eu até cheguei a notar que quando o Lamar estava machucado, jogou, o Derrick Henry teve muito mais dificuldade. Então, se o Lamar Jackson estiver saudável todos os jogos, a tendência é que não haja uma queda tão grande de produção. Mas se o Derrick Henry for forçado a jogar contra box pesado com frequência, como aconteceu em Tennessee no último ano dele, aí fica um pouco mais complicado. De qualquer forma, é um Hall of Famer, a gente tem que respeitar muito. King Henry. Terceiro lugar, um nome bastante subestimado, que liderou a NFL em jardas corridas no ano passado. É um cara que transformou muitas jogadas natimortas em algo positivo, que acreditou até o final da jogada, que mostrou um motor incrível, que teve vitórias o time dele muito por conta dele e não do jogador melhor que joga do lado dele, que era o atual MVP, ou seja, o Josh Allen. Contra os Jets e contra os Saints, por exemplo, na primeira partida contra os Jets, os Bills vencem muito por conta do James Cook. E o James Cook não era um running back que eu esperava que fosse virar o que virou. Tem muito mérito ali a ofensiva dos Bills, que no jogo terrestre é uma das melhores da liga, isso precisa ser mencionado. Mas o James Cook, muitas vezes, ele transformava uma jogada que era um ganho de 2, 3 jardas, com muita força de vontade, motor, em um ganho muito maior. Ele mostrou um físico, uma fisicalidade que ele não tinha entrando na NFL. Eu achava que não chegaria perto do irmão do Dalvin Cook. Dá até para ser feito o argumento que a carreira do James Cook é melhor do que a do Dalvin Cook. Coisa que se me falasse na época que o James Cook entrou na NFL, eu ia falar, meu Deus, será mesmo? Sim, acho que dá para fazer esse argumento. Claro que tem o fato de que ele enfrentou bem menos box pesado que os adversários, porque os adversários respeitam o Josh Allen, então não vai colocar 8 no box, ou seja, são fronts mais leves para enfrentar o James Cook. Então, pouco heavy box, teve bastante light box, box leve, mas um jogador bastante explosivo, que teve bastante produção na red zone também, algumas jogadas de mais de 10 jardas que resultaram em touchdown, foram 12 no ano passado. Então, eu vou dar o voto de confiança e colocar o James Cook aqui em terceiro lugar, porque é um running back que talvez esteja subestimado hoje, mesmo depois de tudo que ele produziu no ano passado. Pound for pound, o James Cook é melhor que o Saquon Barkley em talento? Talvez não. Se você trocar os dois de lugar, coloca o Saquon Barkley nos Bills e o James Cook nos Eagles, vai ser o mesmo resultado? Talvez não, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, tá? Por isso que eu falei, rankings são polêmicos e não tem muito o que fazer. E antes de eu revelar o meu segundo colocado, que por tabela vai acabar revelando o meu primeiro colocado, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, venham junto com a gente. Vai ter ranking de wide receiver, vai ter ranking de defensores, vai ter bastante vídeo agora em julho pra gente ranquear várias coisas antes de começar as prévias de temporada, tá? Vai ter prateleira de quarterback em breve também, então vem com a gente, se inscreve aqui, é de graça, não custa nada, para você ter acesso a mais conteúdo.
Christian McCaffrey é o meu segundo colocado, teve 3.9 jardas por carregada no ano passado. Você olha para os números e tal, fala assim, não foi tão bom. Mas, gente, ele teve 924 jardas recebidas, que é um número que muitos wide receivers sonham em ter na vida. E é uma arma na red zone. E foi uma das poucas coisas que realmente deu alegria no ataque de São Francisco durante toda a temporada, mesmo que o número de jardas por carregada não tenha sido tão bom. Vale lembrar que a defesa estava sempre focada nele, né? Porque o Ayuk só Deus sabe o que vai acontecer dele, né? Aí um monte de gente machucou no corpo de recebedores. Aí o Brock Purdy machucou. Então, era um volume muito elevado. E mesmo assim, os 49ers foram para os playoffs, chegaram a brigar pela divisão até o final. Isso passa muito pelo Christian McCaffrey e pela produção de jardas de scrimmage dele, né? Correndo, mas também, claro, recebendo. Hoje, o Christian McCaffrey é o melhor running back recebendo passes na NFL. E arrisco até dizer que é o melhor running back da NFL na red zone. Muito por conta do como chama o ataque o Kyle Shanahan na red zone, que utiliza bastante Christian McCaffrey e tudo mais, sim. Mas, de qualquer forma, é um jogador que deixa bastante aí suor no campo, sem dúvida nenhuma. Com melhores wide receivers, lembrando que a gente tem o Mike Evans agora no San Francisco 49ers, eu acredito que a produção do Christian McCaffrey vai ficar um pouco mais parecida com o que a gente viu até 2023, né? Porque 24 ele machuca, 25 ele acaba tendo esse volume absurdo e até por conta disso não chega nem em 4 jardas por carregado, porque a defesa estava sempre preparada para contê-lo. O que eu queria falar sobre o McCaffrey, ele não está quebrando tantos tackles como antes, talvez as lesões no tornozelo tenham tirado, no Aquiles, né? Tenham tirado um pouco da mobilidade lateral dele, isso é algo de atenção para a gente ter. Se ele não tiver um ano forte, talvez ele caia bastante no ranking de 2027, vamos ficar atento em relação a isso. E também, várias vezes, ele sofreu contato atrás da linha de scrimmage no ano passado, né? Isso foi o que eu fui assistir, estudar e fui pegar a estatística para corroborar isso. Menos de 20% das jardas do McCaffrey vieram antes do primeiro contato. Tem a questão também da mobilidade lateral, que às vezes ele poderia quebrar um tackle aqui e acolá, mas eu vi muita infiltração no backfield em cima de São Francisco, também porque as defesas estavam esperando bastante o jogo terrestre. E agora vamos para o primeiro colocado, que é o mesmo do ano passado, entrando na temporada, e esse primeiro colocado é o Bijan Robinson, que agora vai ter o Kevin Stefanski chamando o ataque. Vamos ver bastante, eu acho, outside zone, ele fora da linha. Um jogador que não teve 300 carregadas no ano passado, que é um excelente sinal, tá? Então ele não está com volume tão acentuado. O Bijan Robinson, se você pega ele recebendo, é fantástico também, teve quase 2 jardas por rota corrida, que é um número absurdo para um running back, foi o melhor número da NFL para running backs recebendo. Um jogador forte que pode ser utilizado como wide receiver, às vezes até, tanto quanto o McCaffrey, quebra tackles, muito veloz, velocidade final incrível. Ele hoje é o protótipo da posição de running back, como a gente imaginava que seria chegando aí de Texas, do college, para a NFL nos Falcons, e por isso os Falcons escolheram ele tão alto no draft. A pena é que, para além do Drake London e do Kyle Pitts não tem tantas armas, um ataque que deve ser comandado ou por Michael Penix ou por Tua Tagovailoa. Aí fica um pouco mais difícil, né? Mas o Bijan Robinson é o mais completo e aquele que eu acho que tende a ser, de novo, no geral, all around, o melhor running back da NFL. Com certeza você tem opiniões fortes sobre esse vídeo, sobre esse ranking, então me fala o seu pódio, 1, 2 e 3, coloca aí nos comentários quem que é o seu 1, seu 2, seu 3, se eu superestimei alguém, se eu subestimei alguém. Muito subjetivo isso aqui, todo mundo vai ter uma lista diferente, mas a gente está aqui para dialogar e para conversar sobre a NFL, ainda mais agora em julho, aquecendo os training camps. Fizemos todo o estrago que podíamos, um beijo carinhoso e até a próxima. Tchau!